Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores viradas de chave da cardiologia moderna que está acontecendo agora. O nosso foco é a válvula tricúspide. Por muito, muito tempo, ela foi chamada de válvula esquecida do coração. Só que essa fase, olha, está ficando para trás. Uma verdadeira revolução está em curso. Agora, para pensar nisso. E se uma peça fundamental do seu coração começasse a falhar? Mas, por décadas, a principal resposta da medicina fosse, basicamente, observar e esperar? Pois é, por muito tempo essa foi a dura realidade para milhões de pessoas. Uma baita condição séria, com pouquíssimas respostas, o que deixava todo mundo, médicos e pacientes, numa situação bem complicada. Então, o que é exatamente essa tal de insuficiência tricúspide? Bom, o problema é que uma válvula super importante do coração simplesmente não fecha direito. Imagina uma porta que não tranca. O sangue que devia ir só para frente acaba voltando, e isso cria um congestionamento gigantesco no copo todo. É claro que isso sobrecarrega o coração e acaba afetando outros órgãos, como o fígado e os rins. Mas, afinal, por que essa válvula foi esquecida durante tanto tempo? A resposta, na verdade, está na própria complexidade do problema. E aqui está o pulo do gato. Em 9 de cada 10 casos, a culpa não é da válvula em si. Não é que ela está quebrada ou desgastada, sabe? Na verdade, o que acontece é que ela está sendo esticada, deformada, por causa de outros problemas do coração, como o aumento das câmaras cardíacas. E isso, claro, torna a solução bem mais difícil do que só trocar uma peça com defeito. E essa complexidade toda que nos leva para um dos pontos mais críticos mesmo do tratamento hoje em dia, o timing. Agir tarde demais pode ser tão ruim quanto não fazer nada. A grande sacada é achar a janela de oportunidade perfeita, porque se a gente espera demais, o músculo do ventrículo direito, que é a parte do coração que bombeia o sangue para os pulmões, pode ficar tão fraco, tão danificado, que mesmo consertando a válvula perfeitamente, não adianta mais. O estrago já foi feito. Tá, mas como é que se sabe se esse motor do coração ainda está forte o suficiente? Bom, para isso existe uma medida chamada acoplamento ventrículo direito à artéria pulmonar. Pensa assim, o ventrículo direito é o motor e a resistência dos vasos do pulmão é a carga que ele tem que empurrar. Essa medida, o acoplamento, diz pra gente se o motor ainda está dando conta do recado. E a pesquisa encontrou um número que é quase mágico, um verdadeiro ponto de virada. Esse número é 0,40. Ele vem de um cálculo feito com medidas do ecocardiograma, e quando o resultado dessa conta cai para baixo de 0,40, acende um alerta vermelho. É o sinal de que o motor está perdendo força, e rápido. A janela de oportunidade para agir pode estar se fechando. E o que está em jogo fica muito claro quando a gente olha para os números. Pacientes que intervêm com o motor ainda forte, ou seja, com um bom acoplamento, têm uma sobrevida de mais ou menos 85% em um ano. Agora, para quem já passou desse ponto de não retorno com o acoplamento ruim, essa taxa, olha, despenca para uns 43%. A diferença é brutal e só mostra o quanto é importante agir na hora certa. Mas a boa notícia é que, hoje, a gente não precisa mais ficar só olhando. Chegou uma nova era de tratamentos que são muito menos invasivos. Vamos dar uma olhada nas duas principais estratégias que são o coração dessa revolução. De um lado, a gente tem o reparo, ou TTR. A ideia aqui é usar um clipezinho bem pequeno para juntar as partes da válvula que não estão se fechando, como se a gente estivesse dando um ponto num tecido. Do outro lado tem a substituição, a TTVR. Aí a abordagem é mais direta. Uma válvula novinha e folha é colocada lá dentro da válvula doente e assume o trabalho. E o mais legal, as duas técnicas são feitas por catéter, sem precisar abrir o peito. Então, como é que se escolhe entre uma e outra? Bom, não é tão simples. A substituição, a TTVR, é fantástica para acabar com o vazamento. Resolve mais de 95% dos casos. Só que ela tem um risco inicial um pouco maior e mais ou menos 1 em cada 4 pacientes acaba precisando de um marca-passo. Já o reparo, o TTR, é mais seguro de cara, mas talvez não zere completamente o vazamento. No fim, a escolha vai depender muito da anatomia de cada um e do tamanho do estrago. E os resultados são impressionantes. Não importa a técnica, a melhora na qualidade de vida das pessoas é absurda. Gente que mal conseguia andar dentro de casa volta a ter uma vida muito mais ativa. E tem mais. Dados bem recentes mostraram que o reparo com o clipe conseguiu reduzir as internações por insuficiência cardíaca em 28% em 2 anos. Ou seja, não é só sobre se sentir melhor, é sobre ficar longe do hospital. Isso me lembra uma coisa que a gente sempre ouve nas discussões da equipe do coração, o Heart Team.
A questão não é qual técnica é a melhor de todas, é entender que elas se complementam. É sobre ter uma caixa de ferramentas completa e saber escolher a ferramenta certa para a anatomia e para o risco de cada pessoa. Mas e quando a pessoa está doente demais, até mesmo para essas opções que já são minimamente invasivas? Pois é, para esses casos, existe uma terceira via, uma espécie de rede de segurança. Essa técnica se chama CAV e a ideia é simplesmente brilhante. Em vez de ficar tentando consertar a porta quebrada lá no coração, o CAV vai e instala comportas de emergência nas grandes veias que chegam até ele. Isso não conserta o problema lá na origem, mas impede que aquele congestionamento todo se espalhe pelo corpo. O alívio nos sintomas, como inchaço e falta de ar, é gigantesco. É um tratamento paliativo, mas que pode transformar a vida de uma pessoa. Ok. Então, com todas essas cartas na manga, reparar, substituir ou usar a rede de segurança, como é que a decisão final é tomada? A resposta é simples: em equipe. Acabou aquela época em que uma pessoa só decidia tudo. Hoje, uma equipe do coração, com cardiologistas, especialistas em imagem, cirurgiões, intervencionistas, todo mundo senta junto, analisa cada detalhe e define, em conjunto, qual é o melhor caminho. E como essa equipe pensa? Bom, é quase um checklist. Primeiro se olha a válvula com lupa, qual o tamanho do vazamento, como é a anatomia dela. Depois, se mede a força do motor do coração para ver se ainda dá tempo. Aí, se olha para o paciente como um todo. Que outras doenças tem? Qual o risco geral? E só então, com tudo isso na mesa, a equipe escolhe a ferramenta certa para aquele trabalho específico. Então, o grande recado de toda essa nossa conversa é este: a insuficiência tricúspide não é mais uma sentença de apenas controlar sintomas. A gente saiu de uma era de só remediar para entrar numa era de tratamento proativo, personalizado e que realmente muda o futuro dessas pessoas. A válvula esquecida finalmente foi lembrada. E fica a pergunta no ar, né? Com a inovação nesse ritmo alucinante, com aparelhos novos surgindo e nosso conhecimento aumentando a cada dia, será que a válvula esquecida está a caminho de se tornar uma das doenças do coração mais tratáveis que existem? Só o tempo vai dizer. Mas o futuro, pela primeira vez, parece muito, muito promissor.